Todo o poder emana do povo. Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Olá, bom dia, são 8h59 e a TV Câmara, canal 96 do Sistema Vivax de televisão por cabo, passa a transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde começa agora uma audiência pública de finanças promovida pela Prefeitura Municipal de Araçatuba. Esta audiência, que é a segunda realizada neste ano, tem como objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Executivo referentes às contas dos primeiros 4 meses deste ano. A Prefeitura terá 1 hora para apresentar suas contas e, em seguida, haverá perguntas dos vereadores aqui presentes e também das pessoas que estão no plenário. Além da transmissão ao vivo pela TV Câmara, esta audiência pública também poderá ser vista pela internet com imagens e sons gerados pela TV Câmara, que estarão disponíveis em tempo real para acesso em qualquer parte do mundo. A audiência pública será conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Bom dia, presidente. Senhoras e senhores, bom dia. Nesta data, estamos realizando a segunda audiência pública do exercício de 2007, conforme a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão pública. Referida lei, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece no seu artigo 9º, parágrafo 4º, o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Para que possamos seguir uma ordem na demonstração e avaliação das metas, por parte do secretário de Finanças Públicas, José Luiz Rovedilho, estabelecemos o seguinte roteiro. Terá, por parte da Prefeitura, a exposição em até 1 hora. Concluída a exposição, os membros do Poder Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, assim como os demais participantes dessa audiência pública, poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular suas perguntas e o prefeito, os secretários, terá até 5 minutos para as devidas respostas. Muito bom dia, secretário José Luiz Revadilha, Delcir Getúlio Nardo, Sérgio Melli, diretor Claudecir aqui presente, do Planejamento, em nome do nosso secretário, Tadeu Consone, vereadores Marcelo Andorfato, Mário Mardegan, Marli Garcia, enfim, a todos que nos assistem e nos ouvem pelos meios de comunicação da TV Câmara de Araçatuba. Pois não, Excelência. Eu gostaria de pedir para me ausentar, para representar a Câmara no encontro regional de idosos, cujo início do encontro será agora às 9 horas, e não poderia ficar sem uma representação da Câmara. Então, eu pediria para o senhor se há essa possibilidade. Pois não, por favor. Isso você faz muito bem, representar a Câmara, a mesa diretora,
leva lá os nossos agradecimentos e o porquê não do nosso comparecimento também. Obrigado, vereadora Marli Garcia. E nós recebemos o ofício do juiz João Alberto Alves Machado. Prezado senhor, noticio o recebimento da comunicação para audiência pública a ser realizado no dia 31 de maio de 2007, manifestando meus sinceros agradecimentos e lamentando, entretanto, a impossibilidade de comparecimento à referida solenidade em face de compromissos profissionais desse magistrado junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, localizado na cidade de Campinas, São Paulo. Ao ensejo, apresento a Vossa Senhoria pretextos de estima e consideração. João Alberto Alves Machado, juiz do trabalho. Agora sim, passamos a palavra ao secretário da Fazenda, José Luiz Rovedilho. Excelentíssimo senhor Antônio Edivaldo Costa, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, excelentíssimos vereadores, companheiros aí de trabalho, secretários, diretores, público presente, em cumprimento aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós comparecemos à Câmara Municipal para que, em audiência pública, possamos demonstrar cumprimento das metas do Poder Executivo Municipal relativas ao primeiro quadrimestre do ano de 2007, janeiro a abril. Por questão de ordem, reportaremos a análise dos dados contidos nos relatórios previstos nos artigos 52 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Primeiramente, nós vamos verificar e olhar o desempenho da arrecadação municipal. No período de janeiro a abril do ano de 2007, ingressaram aos cofres do município 91,9 milhões de reais. Eu vou falar em números redondos aqui para facilitar. Dos quais 33,8 milhões como receitas próprias e 58,06 milhões de reais a título de transferências constitucionais e voluntárias. Já no ano de 2006, a receita acumulada para o mesmo quadrimestre foi de 79,5 milhões, sendo 30,2 milhões de receitas próprias e 49,2 milhões de transferências constitucionais e voluntárias. Retrocedendo um pouco mais, no ano de 2005, a receita acumulada para o primeiro quadrimestre foi de 73,4 milhões, sendo 27,8 milhões de receitas próprias e 45,6 de transferências constitucionais e voluntárias. Aí nós fizemos um comparativo aí para verificar percentualmente o quadro, os números que a gente apresentou. Então, a gente constatou que de receita própria o município cresceu 11,91%, comparando 2006 com 2007. E a receita própria do município cresceu 21,65%, comparando 2005 até 2007, o crescimento de 2005 a 2007. E transferências, elas cresceram 17,96%, comparando 2006 com 2007, e 27,25%, também comparando as transferências, entre 2005 e 2007. Totalizando um crescimento de 15,64% entre 2006 e 2007 e 25,12% entre 2005 e 2007. Especificamente quanto ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, cumpre-me informar que sua receita no primeiro quadrimestre foi de 12,4 milhões, e comparando essa receita do primeiro quadrimestre de 2007 com o primeiro quadrimestre de 2006, a receita que naquele quadrimestre foi de 11,8 milhões. E em 2005 foi de 10,4 milhões de reais. A execução, agora nós vamos falar da execução do orçamento. As despesas empenhadas no primeiro quadrimestre do presente exercício montaram 120 milhões. A gente observa que nós estamos falando de empenhada. E as liquidadas montam 75,3 milhões, para uma receita de 91,9 milhões de despesas já empenhadas nesse primeiro quadrimestre. Comparando esse primeiro quadrimestre de 2007 com o primeiro de 2006,
no qual montaram 102,7 milhões de despesas empenhadas e liquidadas 69,19 milhões, para uma receita de 79,5 milhões. Quanto ao primeiro quadrimestre de 2005, as despesas empenhadas montaram 88,9 milhões e as despesas liquidadas montaram 62,9 milhões, para uma receita de 73,4 milhões. Comparando os valores apresentados nos diversos anos, nós podemos constatar que as despesas empenhadas cresceram 17,56% entre 2006 e 2007. As despesas empenhadas cresceram 35,81% entre 2005 e 2007. E as despesas liquidadas cresceram 8,92% entre 2006 e 2007. E as despesas liquidadas cresceram 19,78% entre 2005 e 2007. Também afirmamos que as despesas liquidadas representam 85,63% em 2005 sobre a receita total, 87,03% da receita total em 2006 e 81,97% em 2007 da receita total. Então, nós conseguimos diminuir a despesa liquidada, comparando 2006 com 2007, em alguma coisa próxima de 6 pontos percentuais. Quanto ao Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, as despesas liquidadas no quadrimestre do presente exercício montaram 11,8 milhões de reais, para uma receita de 12,4 milhões de reais. Quanto ao primeiro quadrimestre do exercício anterior, 2006, as despesas liquidadas montaram 12,6 milhões, para uma receita de 11,8 milhões de reais. Já no primeiro quadrimestre de 2005, as despesas liquidadas montaram 10,7 milhões, para uma receita de 10,4 milhões de reais. Despesas com pessoal. Com pessoal ativo e inativo, os gastos no período de maio de 2006 a abril de 2007, agora aqui a gente foge da quadrimestralidade aqui e passa para a anualidade, chegaram em 91,9 milhões de reais, representando 39,52% das receitas correntes líquidas. Conforme estabelecido no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o limite prudencial é de 51,3% e o limite legal é de 54%, nós podemos afirmar que o município está bem abaixo do que determina a legislação, consequentemente não cometendo qualquer tipo de excesso. Para um período, a gente vai fazer um comparativo aí do período de 12 meses também, de maio de 2005 a abril de 2006, do qual os gastos chegaram a 85,2 milhões, representando naquela oportunidade 41,98% das receitas correntes líquidas daquele período. A despesa, portanto, encontra-se abaixo da margem de segurança estabelecido pelo referido diploma legal. Além disso, as despesas com inativos e pensionistas, para o mesmo período, maio de 2006 a abril de 2007, contentou-se em 3,68% sobre a receita corrente líquida. No período de maio de 2005 a abril de 2006, estavam em 3,92%, ambos bem distantes dos 12% estabelecido como limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao Departamento de Água e Esgoto, no período de maio de 2006 a abril de 2007, os gastos com pessoal ativo e inativo chegaram a 14,5 milhões, e para o período de 2005 a 2006, considerando também o mesmo mês, maio a abril, estavam em 13,3 milhões de reais. Das dívidas, a gente vai falar aqui de dívida de restos a pagar. Do montante de 20,5 milhões fechado no 31 de dezembro de 2006, de restos a pagar, obviamente, de todos os exercícios anteriores, o Executivo Municipal já resgatou 13,1 milhões de reais, restando um montante de 7,3 milhões de reais. Revela ressaltar que os restos a pagar foram significativamente reduzidos e encontram-se à mercê da prática da administração financeira rigorosamente dentro do limite de 13%, também regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 30. A gente enfatiza aqui que nós estamos falando só de restos a pagar, né? A gente também tem dívida fundada, né? Que a dívida fundada passa de 200 e poucos milhões de reais, tá? A dívida fundada, sim.
Tanto é que nós vamos lá, só o Tesouro, nós temos uma dívida com o Tesouro, temos dívida com o INSS está perto de 160 milhões de reais. Mais uns 70 milhões de precatório, já passamos para 230 milhões aí. Depois nós temos o reparcelamento do Tesouro Nacional, temos o BIC Banco. Despesa com educação. De acordo com os mandamentos constitucionais, a Prefeitura deve aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos em transferências em ações de serviços públicos de educação fundamental, infantil e especial. Agora, ela mudou, anteriormente era 10 mais 15, agora é 25%, dentro do que determina a lei do Fundeb. Pois bem, a Prefeitura aplicou no ensino infantil, fundamental e especial no primeiro trimestre, aqui nós vamos falar também que são datas diferentes de fechamento, aqui nós estamos nos referindo a primeiro trimestre, o percentual de 33,29%, equivalentes ao valor de 14,7 milhões de reais. Portanto, bem acima, né? Nós estamos aí 8,26 pontos percentuais acima do 25. Quanto à aplicação com profissionais do magistério, a Prefeitura deve aplicar no mínimo 60%. Pois bem, foram aplicados nesse primeiro trimestre 75,98%, ou seja, 15,98% a mais do que o mínimo estabelecido. E demais despesas tem que aplicar no máximo 40%. Nós estamos com um percentual de 1,75%. Aqui a gente está falando em liquidada, então projetos em andamento eles vão levar esse 1,75% perto de alguma coisa em torno de 23, 24 pontos percentuais. Só para a gente fazer um resuminho da saúde, respeitando a audiência pública que eles têm, o município já se comprometeu entre empenho liquidado e a liquidar, no primeiro quadrimestre, o montante de 41,5 milhões, tendo recebida de transferências do Estado e da União 12,4 milhões de reais. Consequentemente, já comprometeu 29,3 em recursos próprios. É óbvio que se fizer 12,29 não vai dar 41, porque a gente tem que receber ainda recursos do Estado e da União. Os dados apresentados, eles mostram o desempenho da administração municipal no primeiro quadrimestre. A gente reitera que esse quadrimestre é um quadrimestre totalmente atípico dos outros dois quadrimestres, porque ele concentra um número maior de receita, né, para fazer frente à escassez dos outros dois quadrimestres. Então, obviamente, ele é superavitário, né, mas a gente administra essa superavidade monetária aí para os outros dois quadrimestres. Era isso que nós tínhamos a relatar em termos dos relatórios emitidos no informativo no jornal local. E, a partir desse instante, os membros dos poderes legislativo, Ministério Público, Judiciário, os participantes, terão um prazo de 2 minutos para formularem suas perguntas e, por outro lado, o secretário da pasta, haja visto que estão praticamente todos presentes aqui, terão 5 minutos para se manifestar sobre as perguntas. Pedimos aos interessados que se dirijam até o microfone para fazerem as suas perguntas. Começamos pelo Legislativo, como sempre, o vereador Marcelo Andorfato. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor secretário, em nome do doutor Getúlio Nardo, saúdo a todos. Sérgio, arruma o telhado do secretário lá que está vazando água na cabeça dele, viu? Na Secretaria de Segurança, o homem manda prender. Zé, nós vimos que a arrecadação do município, aí que eu vou te elogiar, houve um crescimento praticamente de 20 milhões de reais comparado em 2005 para 2007. Parabéns. Vossa Excelência tinha um compromisso com essa casa de nos enviar esse relatório com, no mínimo, 1 semana de antecedência. Não está sendo cumprido, porque não foi publicado no dia 29, não deu nem quase tempo. Pela ordem. Registramos a presença do prefeito municipal, doutor Jorge Maluli Neto, também aqui presente na audiência pública, segunda audiência pública do primeiro quadrimestre de 2007, referente aos meses de janeiro e abril. Pois não, desculpa, vereador Marcelo Andorfato. Bom dia, senhor prefeito. Então, nós
Vimos o crescimento da arrecadação. Tem esse compromisso com Vossa Excelência aqui com essa casa de nos enviar com uma semana de antecedência, que seria bom para todos. O senhor prefeito chegou agora, mas nós vimos que nós temos na parte do pessoal, 39,52%. Não haveria condições de dar um aumento salarial aos funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Araçatuba, Zé? O que, primeiramente, com relação ao relatório, a gente vem trabalhado para que a gente, nesse prazo, a gente consiga diminuir e publicar com uma certa antecedência. Obviamente que nós temos alguns problemas de ordem técnica, que repito, de nossa responsabilidade, que a gente está tentando solucioná-los. A gente compila valores, a gente junta a Câmara, a gente junta o Departamento de Água, a gente, cada ano que se passa, o Tribunal de Contas vem implementando novos relatórios. A UDESP, eu acredito que a gente está avançando no sentido de antecipar os relatórios já determinados pela UDESP, que é um acompanhamento do Tribunal de Contas, e isso daí tem causado algum tipo de transtorno para a gente, está judiando um pouco da gente, né? Isso demanda informações desse compilamento na área da informática, e às vezes a gente está fechando isso e está dando não está 0 a 0, ele não fecha 0 a 0. Então, judia um pouco da gente. Mas em função, reitero, da complexibilidade dos relatórios. A gente vai tentar fazer com que isso daí a gente tem conseguido melhorar esse prazo, né? Então eu acredito que talvez na próxima audiência a gente tenha isso daí com um tempo maior. A gente vem buscando isso também porque é nosso interesse. Eu não teria, como os números eles são saudáveis, são excelentes de serem mostrados. E só não fizemos isso por falta não deu condições. A gente estava a semana passada ainda colhendo dados, né? Então isso dificultou um pouco a gente. No que se refere a gasto com o pessoal, eu tomo a liberdade de falar no aspecto técnico. Tá? O aspecto técnico, quando a gente põe um percentual, a gente está falando da receita corrente líquida. Tá? Então, o que a gente tem nessa receita corrente líquida? Ela tem recursos vinculados, tá? Que eles, tecnicamente, só servem para fazer aquilo. Ou seja, a gente tem lá o dinheiro do SUS. Tá? O município de Araçatuba é gestão plena, então essa gestão plena faz com que todos os recursos do SUS venham para o município. Então a gente recebe lá, vamos supor, 3 milhões de reais mês. Estou arredondando com PAB, com outras coisas e tal. Esses 3 milhões, na verdade, na hora de pagar pessoal, não é um centavo que vai pagar pessoal. Então você engorda ele na receita para fazer um percentual. Só que na hora de você efetivar, fazer desembolso de dinheiro para pagar, ele me trava. Então, se a gente está cumprindo o que determina a legislação. A legislação fala receita corrente líquida. Aí você faz a regra de 3. Receita corrente líquida gasta com o pessoal, dá 30 e poucos %. A hora que você vai dentro do dinheiro público para pegar, o dinheiro se trava 60 e poucos %. Então, efetivamente, do dinheiro que você pode disponibilizar para pagar o salário, a gente ultrapassa 60%. Então, isso é a busca que a gente está fazendo para melhorar a receita, para conseguir cumprir com essa obrigação. 39 é o percentual que a legislação estabelece. Se eu apresentar aqui, pegar as receitas correntes, efetivamente, vou repetir, que utiliza para pagar o dinheiro, para desembolso, aquela que eu busco no cofre público para pagar, ultrapassa 60%. Então, aí está a dificuldade que a gente tem. Tá? Isso acarreta uma dificuldade significativa. Porém, a gente ressalta que a gente vem cumprindo com as atualizações salariais a contento nessa administração, muito aquém do que se fazia anteriormente. Bom dia, doutor Jorge Maruli Neto, prefeito municipal de Araçatuba, com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. Senhor presidente, eu queria complementar a resposta do senhor secretário da Fazenda ao ilustre vereador Marcelo Drafato, no sentido de que é preciso que a gente faça uma reflexão sobre o passado. A todos é conhecido o fato de que, no primeiro ano, nós fizemos uma reposição salarial de 22,59, de 4 anos que não se fazia reposição.
De outro lado, nós temos que analisar a situação de percentual dos funcionários, que hoje a lei Camata, embutida na lei de responsabilidade fiscal, obriga que você não pode ultrapassar o limite prudencial de 54%, que na verdade são 51%, em função das oscilações da arrecadação. O que quer dizer isso? Na medida que a arrecadação suba, o percentual cai. Na medida que a arrecadação cai, o percentual sobe. Infelizmente, nós temos tido uma queda de arrecadação que faz com que o nível, o percentual suba. Quem é que não gostaria de dar mais aumento? Mas ainda ontem conversava eu com o presidente do Cisema e ele reconhecia de que só o fato de nós estarmos em dia com as reposições, com uma que ainda devemos dar, com toda certeza nenhum município tinha dado. Além dos atrasos de salários que muitas prefeituras têm, muitas e muitas vezes, um grande percentual, não tem sequer o 13º em dia que nós instituímos a condição de pagá-lo de acordo com a lei em junho, no salário de julho, de 5 de julho, correspondente a junho. Então, nós estamos cumprindo, com muito sacrifício, tudo isso porque prioridade desta administração é estar em dia com o servidor. Temos tido problemas seríssimos, porque o que impede, muitas vezes, é o endividamento. Que se Vossa Excelência for analisar, como sabe e conhece, que você é obrigado a gastar 25% com a educação, 15% com saúde, que, na verdade, nós gastamos 27%, 28% com educação, e 22%, às vezes 23% com saúde. Se somássemos apenas o limite de 25 com 15, são 40%, que, na verdade, é mais. Com mais o salário, que corresponde aí em torno de 45%, mais ou menos, são 85% da receita que já estão carimbadas. Por outro lado, temos o do adesso da Câmara, que oscila entre 6% e 7%. Isso vai para 91%, 92%. Sobrariam 8% só por custeio. O que é o custeio? É dar a merenda, é ter remédio, é ter combustível para os veículos andarem, é ter pneu, é ter, enfim, toda a manutenção que é obrigada a ter para manter a máquina municipal. Por aí vê Vossa Excelência que não é má vontade, são restrições orçamentárias que nos impedem. E muito mais ainda, porque nós não contamos nesses percentuais o endividamento, que, como sabe Vossa Excelência, é muito grande da Prefeitura ainda. Se bem que o essencial, porque nós temos a dívida do INSS, que é muito grande, e que está parcelado a um limite suportável, embora tenhamos recebido mais de 180 milhões, porque sabe Vossa Excelência também, que passou por essa Prefeitura, que nenhuma administração anterior à nossa pagou um centavo sequer do recolhimento obrigatório que faz dos encargos financeiros devidos ao governo federal para recolher o Fundo de Garantia INSS. Isso deu um montante de mais de 180 milhões que estamos pagando o limite de 13%, que é o que o Senado nos impõe. Por outro lado, nós temos medidas judiciais todos os dias, que é difícil para quem está sentado nessa cadeira de prefeito negociar isto. A última agora foi com uma desapropriação do Distrito Industrial Maria Isabel, que sabe Vossa Excelência que não foi pago um centavo sequer, e nós estamos pagando. E a última decisão judicial, porque houve um pequeno atraso na parcela, nós tínhamos transitado no julgado um sequestro das rendas. O que é isso? Significa que sequestrar a arrecadação significa não ter saúde, não ter educação, não ter coleta de lixo, não ter tratamento de água, não ter pagamento de funcionário, nada disso. Mas eu tive que negociar isso por mais de 3 vezes, com a ordem judicial na porta, o oficial de justiça na porta, para iniciar o sequestro. Foi o caso do Big Banco, da Correia, do Camargo Correia, e o último agora do Maria Isabel, e temos mais um outro aí de intervenção.
Então, veja, Vossa Excelência, que não é fácil administrar a escassez, a falta de recursos, tendo que suportar os encargos que recebemos de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, da dívida herdada pelo município, que cabe a nós respondermos agora, mas que já equacionamos razoavelmente bem, para que uma próxima administração tenha um conforto maior financeiramente e, quem sabe, lá possamos dar o aumento real, porque o que nós estamos dando atualmente até agora são reposições salariais, que é diferente de aumento real. Falo que tenha a Vossa Excelência a certeza de que ninguém tem mais cuidado do funcionalismo do que nós, que pagamos em dia, e que isso é sagrado nessa administração. Algum outro vereador? Demais participantes? Querem dirigir a pergunta? Ninguém mais. Se possível, só faria mais uma pergunta. Pois não, Excelência, pode fazer. Senhor prefeito, apesar do trabalho excelente que o professor Cláudio vem desenvolvendo junto à Secretaria da Educação, e nós reconhecemos isso, não sei se chegou ao conhecimento de Vossa Excelência, na parte da merenda escolar, estão rachando a maçã pela metade. E eu sei que o tratamento que o professor Cláudio, com relação aos alunos, que Vossa Excelência tem também para com as crianças, o próprio secretário da Saúde, da Fazenda, dá uma olhada na merenda escolar. Eles estão entregando alimentos, assim, frutas 3 vezes ao dia, por semana, e a maçã eles estão cortando pela metade. Dê uma olhada com relação a isso. Ainda ontem, o nobre vereador Mário Mardegan esteve presente em uma escola que praticamente foi reconstruída. Aumento de salas, aumento do número de vagas do berçário, só nessa escola mais 50 vagas. Toda vez que eu vou a uma escola, encontro uma mãe de aluno, a primeira pergunta que eu faço é em relação à merenda. E toda vez eu pergunto ao público, e ele assistiu ontem, ainda a centenas de pessoas que estavam lá, pais e mães, se os filhos ou as crianças tinham alguma reclamação da merenda. Eu não recebi até hoje nenhuma reclamação. Eu fui jocoso na resposta lá, comentando sobre a merenda, de que um fato aconteceu comigo numa escola em que uma mãe chegou para mim e disse: eu quero fazer uma reclamação para o senhor prefeito. Eu digo: pois não, tuas ordens. Eu queria reclamar da merenda. Eu digo: pois não, o que está acontecendo? Disse a mãe: eu queria que o senhor diminuísse a qualidade da comida, que meu filho está comendo muitas vezes e engordou demais. Veja que essa é a noção que eu tenho. Infelizmente, o serviço prestado pela concessionária, ele tem sido de boa qualidade, porque leva a refeição lá dentro da escola, para não fazer uma refeição genérica para todo mundo. Cada dia tem um cardápio que está sendo cumprido. Eu vou tomar como referência a sua indicação e terei o prazer de lhe comunicar se o fato é verdadeiro ou não, está dentro de uma variedade de cardápio que se é feito. O cardápio, até agora, tem sido cumprido, porque eu tenho uma fiscal, que é a professora Denise, que é muito zelosa das suas atribuições, que vai todo dia em várias escolas fiscalizar essa alimentação. Nós temos um cuidado muito especial quanto à qualidade, quanto à contaminação, que tudo isso é uma situação muito perigosa, ter uma contaminação geral, e todos os dias Vossa Excelência deve ter assistido em televisão quantas intoxicações estão acontecendo por alimentos contaminados. Isso nós não tivemos, graças a Deus. Algumas falhas, eu admito, é possível que haja, mas que melhorou muito do que era, Isso eu tenho que dar a mão palmatória e reconhecer que a qualidade da merenda hoje em Araçatuba é das melhores que existe. Eu queria só, do que houve ontem lá na reinauguração, eu, muito conhecido ali, com muitas mães, o que o prefeito falou é verdade, eu perguntando da merenda, se é boa, de boa qualidade, eu endosso as palavras do senhor prefeito, é excelente, foi o que o povo disse ontem, Marcelo. Então, eu não vejo nenhuma reclamação da merenda escolar, e parabenizar o prefeito por mais uma escola com berçário agora, lá no TV. Eu me senti muito feliz, porque é uma área nossa ali, de muitos amigos, e eu parabenizo Vossa Excelência por mais essa escola
de muitas outras que vão vir por aí, se Deus quiser. Parabéns, prefeito. Eu apenas, senhor presidente, queria mais um complemento, porque ontem de manhã eu tive o prazer de estar com o senhor vereador Carlos Claudino, lá no Monte Rei, onde ele foi entregar um voto de aplauso à equipe do PSF, comandada pelo doutor Leônidas. E vi o belo trabalho que o Programa de Saúde da Família tem feito lá naquele bairro, a ponto de receber do senhor vereador esse voto de aplauso, que eu endosso, de que sou também fiscal autêntico desse trabalho que realiza esse setor da saúde lá naquele bairro. Agora, é preciso também que, reportando a indagação do senhor vereador, de dizer que essa manutenção do Programa de Saúde da Família tem nos custado muito caro, mas tem produzido bons resultados e queremos resultados melhores ainda. No entanto, é preciso que eu alerte, porque pode ser que a decisão do Supremo que obriga a seleção por concorrência, licitação, que nós fazemos, não é feito arbitrariamente, possa nos levar a uma situação de diminuição dessa atividade. O que eu não desejo, não espero e não quero, porque, como todos sabem, saúde é, para mim, a prioridade 1 da administração. Porque não há bem maior do que a vida, do que a saúde da pessoa humana. Um buraco, você pode esperar e tapar, mas a vida humana, a saúde, não espera ninguém, não. Finalizamos aqui a segunda audiência pública de finanças desse 31 de maio de 2007. A todos vocês que nos acompanharam através dos meios de comunicações, público presente, tenham todos um bom dia.